Fala aí, Benja, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde a todos aí. Boa tarde, é um prazer. Obrigado, antes de mais nada, obrigado, Oswaldo, pela tua atenção de participar ao vivo com a gente. Eu não sei se você estava conseguindo ouvir o programa. Então, por enquanto eu falei, o Zinho falou, o Pascoal, né? Tá aqui o Fábio Azevedo, tá aqui o Flávio Gomes, o Fábio Sormani. E todos nós falamos, olha, a gente conhece o Oswaldo há muito tempo. Oswaldo é um cara inteligente, educado. Eu nunca vi o Oswaldo maltratar ninguém. A gente fala com os jogadores que trabalharam com você, todos te adoram. Você já trabalhou em São Paulo, nos grandes clubes, no Rio. Eu nunca vi nada, muito pelo contrário. Às vezes ele até fala assim, pô, liga para o Oswaldo, porque o Oswaldo sempre dá entrevistas muito legais. Aí o Zinho, o que você tinha falado, Zinho? Que eu acho que o cara, ele parece que ele foi para aquela entrevista para tirar o Oswaldo do sério, né? Porque o cara foi mal intencionado, as perguntas dele, né? Eu entendi muito bem. E o pior, no final, fora do ar, ele não conseguiu tirar o Oswaldo do sério, né? Foi a minha interpretação. Tira a minha amizade, o meu carinho, o meu respeito que eu tenho pelo Oswaldo. Estou falando o que eu vi ali naquela entrevista. Ele não conseguiu, no debate ali, o Oswaldo, dentro de uma linha, estava um pouco nervoso, sim, mas respondeu tudo que o cara estava falando, né? E contestando a atitude dele. Aí, fora do ar, o cara xinga um palavrão, ou seja, parece que ele queria, de alguma forma, que terminasse daquela maneira ali. É isso, Oswaldo? Falazinho, um grande abraço a todos. Ô, meu irmão. Tá difícil aqui porque eu tô com um delay aí de vocês e eu vou ter que falar de uma forma pausada para ser claro e objetivo no assunto do que eu quero explicar a vocês. Em primeiro lugar, eu acho que nessa mesa aí eu sou unanimidade. Todos são meus amigos e todos me conhecem bem. Então, eu tenho certeza que nessa eleição vai pender para o meu lado. Mas acontece o seguinte, realmente eu peguei um pouquinho da fala do Pascoal, tem razão de ser, porque desde o ano passado, quando eu cheguei aqui, todos aqui no clube me advertiam. Olha, tem um cara assim, tem um cara assim. Mas eu não prestava atenção, eu ia lá dar uma entrevista, até para não discriminar ninguém, respondia as perguntas de todos. Até que um dia nós jogamos aqui, acho que foi no meu 5º jogo já, contra o Atlético Goianense, e nós ganhamos de 4-3, e ele aí... Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo perfeitamente. Alô? Estamos te ouvindo perfeitamente, Oswaldo. Está me ouvindo? Perfeitamente. Então tá. E ele simplesmente desqualificou todos os gols. Ele falou, o Atlético ganhou, mas o primeiro gol foi falha do goleiro, o segundo foi bola parada, o terceiro foi de pênalti, e o quarto, o Fred foi cruzar, a bola bateu no adversário e entrou. Aí eu falei, então, nós não merecemos a vitória, vou ligar para a CBF e mandar dar os 3 pontos para o Atlético Goianense. E aí o pessoal todo que estava na sala riu, né? E eu acho que ele ficou muito chateado com isso e a partir desse momento passou a ser mais ácido comigo. Só que eu tirei de letra, não me incomodo com nada disso. Já peguei outros amiguinhos muito piores por aí, né? Mas tranquilo. E nós tivemos uma trajetória branda o ano passado, então não tinha muito motivo também para ter críticas pesadas. E eu acho que agora isso está acontecendo por causa desse momento tumultuado que nós estamos tendo, né, de jogos difíceis, jogos arrastados, fora de casa, vários jogadores que chegaram agora, que estão se entrosando ainda na equipe. E ontem eu estava respondendo as perguntas críticas, normalmente, e
ele começou a fazer análise do jogo. Eu digo, faça pergunta, não faça análise. Enfim, vocês viram aí a entrevista e acabou que depois que ele terminou a pergunta, agradeceu, eu fui responder uma outra pergunta e escutei ele falar o palavrão para mim. Não foi só eu que escutei. Por isso é que eu fico assim, preocupado, porque pessoas que eu conheço emitem opiniões desprezando o fato crucial e principal do problema, que foi o xingamento. Eu errei, já pedi desculpas, porque eu me exaltei. Mas na profissão que a gente exerce, eu pensando agora, depois de ter viajado a noite inteira de volta para Belo Horizonte, a gente em alguns momentos da vida se exaspera, principalmente quando é insultado. Ninguém gosta de ouvir palavrão, não é verdade? E principalmente depois de uma entrevista, depois de um jogo difícil, com todos os problemas que nós tivemos, você ouvir um vai pra casa é um negócio que dói. Então eu tomei aquela atitude, peço desculpas novamente a todo mundo da imprensa, aos críticos e aos torcedores, aos telespectadores. Não é, como vocês todos, aí já falei, são meus amigos, me conhecem bem, sabem que eu não sou dado a esse tipo de coisa. Bem que no futebol é comum, em algum momento, a gente perder a calma, se exaltar, porque é jogo, tem adversário, tem interpretação de arbitragem, tem manipulação de tabela, tem uma porção de coisas que a gente sabe que tem que lidar, e no acúmulo disso tudo, tem um momento que perde a calma. Eu perdi a calma, peço desculpa, já pedi oficialmente, através da assessoria de imprensa, e gostaria que isso acabasse, passasse, que não ficassem mais mexendo nisso, porque só quem perde sou eu, né? Ninguém perde com isso. E eu lamento muito que isso esteja acontecendo. É isso aí, mano. O Oswaldo Oliveira explicou, deu a versão dele e falou, eu errei e está pedindo desculpas. O Oswaldo, aquilo que ele falou, o Pascoal e o Zinho falaram, e eu também assino embaixo o que eles disseram. Inclusive ontem, quando eu estava em casa, Oswaldo, foi até o Zinho que postou no nosso grupo aqui do rádio essas imagens que nós vimos, né? E o Zinho está aqui, ele leu o que eu escrevi. Falei, o repórter foi mal pra burro. Foi. O cara tem que perguntar, ele não tem que opinar. Não é função dele perguntar. Não é função dele opinar, né? Perdão, não é função dele opinar. E eu até lembrei, viu, Oswaldo, num caso que aconteceu em 1996, eu fui fazer uma final da NBA, Seattle e Chicago. E o repórter de Seattle chegou para o técnico do Seattle, George Karl, e fez mais ou menos isso que o rapaz fez com você. O George Karl, de maneira bem tranquila, e mais ou menos igual a você, virou para o cara e falou assim, olha, isso é uma pergunta ou é um comentário? Se for um comentário, não me interessa. Se você quiser perguntar alguma coisa, transforme tudo isso que você falou numa pergunta que eu te respondo. O cara falou isso, o George Karl. Então eu acho que concordo com você, a função do repórter é perguntar, opinar, ele opina na rádio dele, nas redes sociais, etc. Exatamente. E tal. Então a única coisa que eu acho que é aquilo que você mesmo admitiu, né, que eu achei que não pegou legal, foi o que aconteceu no final. Mas enfim, aquilo que você falou, o jogo foi difícil, a situação é complicada, é um campeonato importante, a gente tem que levar em consideração isso também, entendeu? Então eu sinceramente, não é porque você está aqui não, ontem à noite escrevi, inclusive no nosso grupo, eu entendo perfeitamente o que aconteceu com você e no seu lugar talvez eu fizesse a mesma coisa. Eu reforço o que você falou, exatamente, eu disse isso inclusive ontem a ele, com outras palavras, com outro sotaque, diferentemente do treinador da NBA que você entrevistou, que você viu a entrevista, e eu disse exatamente isso. E eu não estou tentando justificar nada, eu estou pedindo desculpas pela minha atitude, apenas amenizando, dizendo que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu já vi muitas outras pessoas perderem a paciência, né? Principalmente quando são insultadas, quando são xingadas sem motivo.
E como você disse no início, ou foi o Pascoal, isso tem uma trajetória longa aqui no Atlético Mineiro. Relato das pessoas que esse estremecimento com esse rapaz já aconteceu com outros treinadores, com jogadores, com ex-presidentes, né? Então, é uma coisa que ocorre normalmente e ontem, infelizmente, eu me exaltei. Pascoal. Bom, isso que você disse para mim, porque eu fui um pouquinho de tempo repórter, eu sei, isso não é a história de um capítulo só, isso é a história de vários capítulos, a história às vezes acaba estourando num canto que não deveria, ou então de uma forma que não deveria, como acabou acontecendo. Mas, Oswaldo, você acha que isso te abala de alguma forma perante a direção do clube, perante a torcida do Atlético Mineiro? Isso pode criar um abalo? Eu espero que não. Eu vi o presidente, a direção toda muito tranquila, muito firme, né? Nas posições aqui. E acredito que não. A gente está trabalhando aqui com muita seriedade, com os problemas que a gente sempre tem início de temporada, né? Ontem até, depois do jogo, quando eu fui ver os lances, eu acabei vendo os outros jogos. Nesses jogos de ida, né, e sem volta, não houve nenhum resultado fácil, ninguém ganhou com facilidade, pelo contrário, alguns clubes grandes até perderam a possibilidade de seguir na Copa do Brasil. Então, é um percalço, é um momento, mas o nosso trabalho é muito sério aqui. Muito tranquilo, muito bem encaminhado, muito bem planejado. Nós vamos seguir a nossa direção, temos que dar continuidade. Os jogadores estão se conhecendo, muitos chegaram agora, outros nós estamos tentando reabilitar. É um trabalho minucioso, um trabalho que tem muito detalhe. Eu tenho tido muito apoio aqui do presidente Sérgio e do Galo, do Alexandre Galo. Nós estamos trabalhando com muito afinco, a comissão técnica toda, né? Nós tivemos uma logística difícil nesses 2 últimos jogos, né? Nós jogamos em Patos de Minas no domingo. Eu nem fui a esse jogo porque eu estava me recuperando da cirurgia bucal. E de lá todo mundo seguiu direto para Rio Branco, viagem longa, difícil. Lá muita umidade, né? Até fuso horário. Parecia até um jogo internacional. E no fundo fica de positivo que nós conseguimos superar todos os percalços. Ganhamos o jogo que tínhamos que ganhar domingo e nos classificamos ontem com empate, não precisamos vencer. Criamos muitas oportunidades, assim como adversário. De parabéns, falei com o treinador do Rio Branco, do Atlético Rio Branco, muito bom, time arrumadinho. Nós temos visto isso, né? Aqui no Campeonato Mineiro nós temos tido confrontos com equipes muito bem desenhadas, muito bem organizadas. Isso acontece muito em São Paulo, eu estou acostumado a ver em São Paulo, acontece no Rio. O Campeonato Gaúcho tem sido dificílimo para Grêmio e Internacional, eles são derrotados às vezes com uma certa frequência, todo mundo se surpreende, criticam muito, mas como outras coisas no nosso futebol, nós vamos acabar nos habituando, né? Nós vivemos um momento que a evidência da aceleração tática tem sido muito grande. Todo mundo tem direito e pode se reciclar e aprender bastante. A gente tem visto isso nas equipes, né? Treinadores competentes, modernos, com as equipes jogando bem, principalmente aquelas que tiveram um pouco mais de tempo para se preparar, têm feito isso muito bem. Então, é uma realidade que a gente está vivendo no futebol brasileiro. Hoje, nem sempre o craque decide a composição da equipe, o aspecto coletivo,
a integração, o conjunto, a gente tem visto muito isso, e é uma coisa que nós temos que nos adequar. Daí as dificuldades que as chamadas grandes equipes encontram principalmente nesse confronto unilateral, né? Você é beneficiado pelo empate, mas tem todos os outros encargos contra. Você vai jogar num centro desse que tem menos reconhecimento no cenário brasileiro, e aquilo é acontecimento, os caras se motivam, pô. Tem contra, você vai no estádio, à beira do campo tá cheio de gente, prefeito, médico, advogado, bicheiro, a missa da cidade, vai todo mundo ver um jogo, e eles querem tirar fotografia, é a festa da cidade naquele dia, né? Então isso é um aspecto que muitas vezes quem está no estúdio, e hoje temos essa facilidade, né? O cara não precisa sair de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, para ir comentar um jogo no Acre, porque ele faz isso pela televisão, comenta o jogo na Europa pela televisão. Então fica muito confortável, sem sentir a umidade, sem sentir as dificuldades que quem viaja tanto tempo para jogar uma partida dessa tem que encarar, né? Então, são detalhes que não podem ser desprezados, né? Quando se faz uma análise da trajetória de uma equipe que está iniciando um trabalho. Oswaldo, Eu quero agradecer muito a você, Benja, e a todos os meus amigos aí, o Oswaldo, o Fabinho, o Zinho, todos vocês, um grande abraço grande, vocês todos estão